A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos trabalhando aqui em Lages há mais de 100 anos, sendo mais precisos com vocês, desde 1904 há relatos dos primeiros missionários presbiterianos passando por aqui. Já fomos uma igreja que teve muita influência na cidade e estamos voltando a ter para a honra e para a glória de Deus. E queremos convidar você para ver o nosso programa e nos visitar. Fique até o fim, que no fim eu direi os horários das nossas atividades e vou lembrar você do nosso endereço. A nossa maior atividade que nós temos na Igreja Presbiteriana de Lages é estudar a Palavra de Deus, estudá-la como deve ser estudada, com seriedade, entendendo a mensagem no passado e trazendo a mensagem para nós hoje. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar você a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos entrar na vida das pessoas, conversar e pensar sobre a Tua Palavra, Pai Santo, e sobre os nossos dias. Pensar quem nós somos, Senhor Deus, e através da Tua Palavra tirarmos lições, Senhor Deus, para o nosso dia a dia. Nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos ilumine para entendermos a Tua Palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos na Páscoa. Esse programa vai ao ar no sábado à noite, sábado de Aleluia, e amanhã é domingo da Ressurreição, domingo de Páscoa. E durante a semana inteira nós ainda vamos estar pensando sobre a Páscoa. O que é a Páscoa e o significado dela. E a Páscoa significa libertação. Mas antes de pensar no significado da Páscoa, eu queria pensar em nós mesmos, como nós somos. Como nós somos pessoas lindas, mas ao mesmo tempo complicadas. Pastor, obrigado pelo lindo, pastor. Mas complicado eu não gostei. Eu vou te explicar isso porque nós somos lindos. Nós fomos criados por Deus perfeitamente. Nós fomos criados por Deus com um corpo bonito, um corpo funcional. Quer você esteja dentro do peso ou não, quer você tenha 2 anos de idade, quer você tenha 100 anos de idade, você que está me ouvindo, nós fomos criados lindos por Deus. Deus nos deu capacidade para administrarmos toda a criação, cuidarmos da plantação, unirmos plantas e daí criarmos outras. Se você gosta de nectarina, ela é uma planta enxertada, é uma criação. E a gente vê como que nós podemos trabalhar e fazer. Nós cuidamos dos animais, domamos animais, extraímos dos animais coisas maravilhosas para nós. Quem não gosta aqui de um leite? Quem não gosta aqui de uma manteiga? Quem não gosta aqui de um queijo? Quem não gosta aqui de uma carne? Nós podemos até matar os animais e fazemos isso. Se você é vegano, a gente pode fazer o queijo a partir da soja, fazer um tofu bem feito. Tudo isso Deus nos deu. Tudo isso foi bênção de Deus para nós. Mas a gente também tem a parte complicada, a parte difícil, a parte que a gente não gosta de lembrar muito. É aquela parte que dentro de nós nasce algumas coisas que a gente não gosta de pensar. De vez em quando a gente perde a cabeça, fica irado, fica bravo, fica com raiva de alguém. E logo depois, quando a gente percebe isso, a gente vira e fala assim: por que eu fiquei irado, por que eu fiquei bravo com isso? Não tem motivo algum. Às vezes, nós perdemos também as relações com os outros por causa de ciúmes. Às vezes a gente se torna tão zeloso
que a gente se torna o chato naquilo que nós fazemos. Às vezes nós somos maus mesmos. Pastor, como assim? De vez em quando a gente se pega desejando mal para os outros. E eu estou dando esses exemplos para você entender que essas coisas nascem no nosso coração, não é dos outros. Isso nasce de nós mesmos, provém do nosso eu, de dentro de nós. E essa é a parte complicada da nossa vida. No Antigo Testamento, lá antes de Jesus Cristo, quando uma pessoa se sentia assim e percebia que estava assim, um judeu percebia que estava assim, ele ia oferecer um holocausto, ele ia oferecer uma oferta pelo seu pecado. Ia lá, haviam vários sacrifícios que aconteciam no templo, então muitas vezes ele não precisava ir pessoalmente no templo, porque era só em Jerusalém e era longe dos outros lugares. Ele orava e falava: Senhor, eu me aproprio dos sacrifícios que estão acontecendo lá no templo e peço que o Senhor me perdoe. Algumas vezes ele ia até o templo. O judeu, de tempos em tempos, precisava ir até Jerusalém para oferecer sacrifícios. Eles caminhavam, viajavam meses até Jerusalém e ofereciam sacrifícios, e parte daquele sacrifício era dividido com toda a família. E ali ele confessava os seus pecados, e os seus pecados eram colocados em cima daquele animal que estava sendo oferecido. Poderia ser um terneiro, um macho de 1 ano, o mais caro do rebanho, um tourinho, podia ser uma ovelha, podia ser até um pombo nessa oferta pelo seu pecado. E através de passar os seus pecados para aquele animal, os seus pecados eram perdoados. O animal mesmo não tinha poder algum. O animal era uma simbologia de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você. João Batista falou quando viu Jesus Cristo, e o Evangelho, e João, o apóstolo João, registra o que João Batista falou. Está no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu falei que Páscoa significa libertação, Jesus Cristo é o libertador do nosso coração. Ele que veio ao mundo para propiciar que eu e você tenhamos um coração liberto dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas maldades. Sim, porque nós por nós mesmos não podíamos fazer isso. É por isso que eu lembrei do sacrifício que acontecia antes de Jesus Cristo que os judeus ofereciam. Eles sabiam que por si mesmos não poderiam ter as suas culpas perdoadas, mas que criam que aquele animal era um símbolo, era um tipo de Jesus Cristo, que era o antítipo. Simbolizavam o que Jesus Cristo iria fazer por mim e por você na cruz do Calvário. Um profeta que existiu 800 anos antes de Cristo, 700 anos de Cristo, depende da datação em que você escolhe, mas é entre 800 e 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, no capítulo do seu livro 53, livro de Isaías, capítulo 53, ele vai falar sobre o servo sofredor. E ele vai falar que Jesus Cristo ia ser moído por nós. Ele iria ser transpassado por nós. A Páscoa é isso, meu amigo, minha amiga. A Páscoa é lembrarmos que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, se ofereceu por mim e por você. Semana passada aqui nesse programa eu falei do servo vitorioso, do sofredor vitorioso. Para nós é alguma coisa
difícil de entender. Porque se há duas coisas que na nossa mente, na nossa cabeça não combinam, é sofrimento e vitória. Para nós, na nossa cabeça, o vitorioso é aquele que até sofre, mas é o que menos sofre. Para nós, vitória significa conquistar e se sobrepor sobre todos. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, ele foi moído por mim e por você. Isaías fala que nas suas chagas, nas suas feridas, nós fomos sarados. Ele fala que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. 800 anos antes da morte de Jesus Cristo, Deus usa Isaías para dizer como seria a vida de Jesus Cristo e como seria a morte de Jesus Cristo. E na Páscoa nós comemoramos, celebramos esse sacrifício tão poderoso, tão vivo, tão eficaz de Jesus Cristo. O que eu e você não poderíamos nos libertar, o que eu e você não poderíamos fazer nada para nos livrar disso, Jesus Cristo fez. Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário e nos deu a paz. Pastor, paz no quê? Ele tirou o pecado de nós. Primeiro a gente precisa entender, tirar o pecado do mundo é tirar o pecado daquelas pessoas que creem nele. E tirar como? Tirar dando para mim e para você perdão. Perdão. Pastor, eu não consigo entender essa palavra perdão. Para mim, perdão não tem muito sentido, porque ninguém esquece o que foi feito. E se você pensa desse jeito, você tem razão. A gente não consegue esquecer alguma coisa que nos afetou, alguma dor que machucou o nosso coração. É impossível a gente esquecer isso. Num dia da gente fala assim, eu vou esquecer. Não! Perdão significa que Jesus Cristo assumiu a nossa culpa. E através dele agora, Deus nos trata como se nós não tivéssemos mais culpa. Perdão é isso, é ser tratado como se você não fosse mais culpado. É tratar alguém como se ele não fosse mais culpado. Isso transforma o coração? Eu tenho certeza que sim. Se você for procurar nos livros acadêmicos, e se você quiser procurar na internet sobre isso, você fale assim, procure no Google Academics. Os benefícios de você ter uma vida emocional equilibrada. E dentro dessa vida equilibrada, você vai ver que os pesquisadores mostram que uma pessoa que não guarda mágoa no coração é uma pessoa que é mais feliz. Deus nos perdoou porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Como no passado precisava haver o derramamento de sangue daqueles animais que simbolizavam o que Cristo iria fazer. Jesus Cristo derramou seu sangue para que eu e você tivéssemos paz com Deus agora. A ira de Deus foi aplacada para que eu e você agora não pudéssemos ser libertos do pecado. Mas ser liberto do pecado também significa que a gente não precisa mais viver daquele jeito. O Novo Testamento e o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Isso é alguma coisa que ainda traz tristeza para nós, pelo menos para mim. É lembrar que na história da humanidade houve períodos em que as pessoas forçavam os outros a trabalhar e fazer as coisas como se fossem inferiores a eles. É isso que o escravo é considerado. Uma pessoa inferior, às vezes nem considerado como pessoa, e o escravo é obrigado a fazer aquilo que o patrão manda.
Coisa muito difícil, coisa triste, coisa que nós precisamos entender e refletir sobre isso. E a palavra de Deus fala para mim e para você que nós não podemos pensar desse jeito. Mas ela também adverte para mim e para você e declara que quem ainda não é de Cristo, quem ainda não entendeu que o Cordeiro, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e que disse que precisava do Cordeiro de Deus, vive tendo que cumprir o que o pecado diz, o que o mundo diz, aquilo que é ruim. Vou dar um exemplo simples para você. Eu falei que no início desse programa, dizendo que há coisas que brotam dentro do nosso coração. E que às vezes nós somos escravos dessas coisas ruins, desses pecados que brotam dentro do nosso coração. Quando a gente não tem Jesus Cristo, a gente não pode dizer, não quero isso no meu coração. Quando a gente é de Jesus Cristo, a gente pode dizer, não quero isso, porque eu sou de Cristo agora. Não quero mais sentir ira contra os outros, não quero mais sentir ciúmes, não quero mais sentir inveja, não quero mais sentir rancor, porque eu sou de Cristo, eu não preciso mais obedecer a isso. Jesus Cristo veio para nos tirar dessa condição de ter que obedecer essas coisas ruins, esses pecados que brotam dentro do meu coração. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo não veio só para aliviar a nossa mente, Ele veio para transformar todo o meu ser, toda a parte imaterial do meu ser. Ele veio para transformar a mim e a você, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o mesmo Jesus Cristo disse na cruz do Calvário, quando estava morrendo, está consumado. Essa palavra é uma palavra que no início não me chamava atenção. Um pouco antes de morrer, ele falou, está consumado. Essa palavra não me chamava atenção, porque para mim está consumado significa que o que ele tinha que fazer foi feito. Mas quando você vai entender e pode pesquisar melhor, e se você tem a condição de olhar na língua original que foi escrito, o Evangelho de João, que foi o grego antigo, o grego simples, koiné, que era o grego da época, você vai ver que essa palavra tem mais significado. Está consumada numa palavra contábil e jurídica. Pastor, contábil e jurídica, nós estamos no mês de abril, você deve estar trabalhando aí, ou se já não fez, está fazendo a declaração do seu imposto de renda. Contabilidade é isso, é as questões legais envolvidas com pagamentos, com dívidas, com impostos. E essa palavra está consumado diz isso, que as dívidas que existiam foram pagas. Mas da forma que foi escrita, o grego simples da época, o grego koiné da época, diz que havia uma forma que era feita de uma vez e os seus efeitos iam por toda a eternidade. Esse está consumado foi falado nessa forma. Jesus Cristo pagou pelos meus pecados e pelos teus. Ele pagou a nossa dívida ali. Mas esses efeitos têm efeitos desse pagamento até a eternidade. Não foi de uma vez e toda hora ele precisa ser sacrificado de novo para pagar a nossa dívida. Não. Foi tão alto esse valor, de tal qualidade, que Jesus Cristo pagou uma vez e serve para todo sempre. Jesus Cristo morreu uma vez só por mim e por você, para que a gente possa ter vida e sair do pecado. Porque na Bíblia, pecado não é igual à vida. Na nossa mente, fazer o que quiser, mesmo se matar, é igual a viver a vida. Né? Tem aquele símbolozinho matemático igual. Não.
Na Bíblia, pecado é igual a morte. Pecado é diferente de vida. Na Bíblia, Jesus Cristo é igual a vida eterna. Na Páscoa, eu e você celebramos a vida eterna que Deus nos dá. Que lições que eu tiro aqui desse texto? Primeira lição que eu tiro desse texto aqui é que eu não consigo transformar a mim mesmo. Paulo, mas eu gosto tanto de pensar, de refletir, de tentar arrumar uma estratégia para sair de tais situações. Se você gosta disso, parabéns. Você é uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de pensar, uma pessoa que tenta buscar uma saída. Eu também sou assim, mas todas as vezes que eu penso nisso e penso somente em mim, eu chego a uma conclusão: eu não consigo mudar a mim mesmo. Então eu preciso, e você precisa, de Jesus Cristo na sua vida. A segunda lição que eu tiro aqui é que Jesus Cristo veio para mudar a minha mente, o meu coração, a parte imaterial da minha vida. Agora é isso que ele veio mudar. Ele não veio mudar, não veio me dar carrão, não veio me dar dinheiro, não veio me dar fama, não veio me fazer nada disso. Jesus Cristo veio para mudar a parte imaterial da minha vida. Meu coração, ou se você quiser chamar de alma, ou se você quiser chamar de espírito, Jesus Cristo veio para mudar isso agora na tua vida. E te dar paz. E fazer com que você viva em paz agora. Terceira lição que eu tiro desse texto agora é que ele veio para que eu não viva mais escravizado pelos meus desejos que estavam dentro do meu coração. Por isso eu devo crer em Jesus Cristo. Por isso você deve crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com a integridade do seu ser. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque estamos celebrando a Páscoa. Ou estaremos celebrando a Páscoa há poucos dias. Celebraremos a morte do teu Cordeiro, que foi morto na cruz por mim e por todos aqueles que creem em Jesus, Pai. Que cada pessoa que está ouvindo aqui possa entender isso e viver isso na sua vida. Possa entender que por si mesmo não consegue mudar a sua vida e que precisa de Jesus Cristo. Possa entender que Jesus Cristo veio transformar ele e possa entender que Jesus Cristo veio para libertar dos seus erros, dos seus pecados, das suas atitudes más dentro do seu coração, Pai. Que a gente possa ter tranquilidade, que a gente possa ter vida nisso. Abençoa a vida dessas pessoas, abençoa suas famílias, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país. Cuida de nós porque precisamos de Ti, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Lembra que eu falei que eu iria dizer? A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Fauci Souza, número 353. Quase a esquina com a Correia Pinto, do lado do Seja, em frente do Quero Café. As nossas principais atividades são domingos. Temos muitas atividades durante a semana, mas aos domingos são as principais. Começamos às 9 horas da manhã com culto, às 10 horas da manhã escola dominical, onde que as pessoas são aulas, as pessoas podem perguntar, podem tirar dúvidas, podem pedir explicações, e às 9 horas da noite mais um culto. Você é convidado para estar conosco. Continue conosco até o próximo programa, continue com a programação da Nova Era TV. Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Não tenhas sobre ti um só cuidado
qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,